vai conversar sobre os livros que eu li agora no mês de abril. Abril foi um mês bom, eu li mais do que eu pensei que eu leria, acabei lendo então 5 livros. E o primeiro deles foi o The Diviners. Esse livro já foi traduzido como Os Videntes. Esse aqui faz parte de uma série, se eu não me engano vão ser aí vários volumes, mas publicados lá fora a gente já tem até o terceiro. Aqui a gente conhece a Evie O'Neill e aqui uma coisa sobre esse livro é que ele se passa na década de 20 nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, então a ambientação dele, todo esse background da cidade e da época e das gírias, do vocabulário, das roupas, tudo aqui é muito presente. Deu pra ver que rolou muita pesquisa para que a gente se sentisse mesmo vendo a vida de uma adolescente em 1920 e tantos lá em Nova York. Então, voltando a Evie O'Neill, ela tem aí um certo poder que sempre que ela pega um objeto e se concentra muito nele, ela consegue meio que ver a história desse objeto relacionado à pessoa que o possui. Ela mantém esse dom aí escondido, só que ela às vezes acaba usando ele pra chamar atenção, porque se tem uma coisa que dessa garota gosta é de atenção. E isso acaba colocando ela numa super encrenca, os pais dela mandam ela embora da cidade, mandam ela pra Nova York, pra morar com o tio que administra um museu ali, meio que de coisas ocultas e sobrenaturais. E daí, quando um serial killer aparece na cidade e o tio da Evie se envolve nas investigações, ela acaba usando o dom dela aí, talvez, para ajudar. É meio difícil fazer uma sinopse desse livro, porque além desse plot aqui da Evie ajudando a desvendar os assassinatos, a gente tem alguns outros personagens, outros também com tipo de poderes, até que a história vai se construindo de uma forma que todos eles se juntam aí em determinado momento. Eu gostei bastante desse livro, ele é uma leitura realmente bem mais devagar, é uma história que se constrói muito, você tem que, cada momento é importante, é que a gente não tem muita encheção de linguiça, mas é um background que vai se construindo, que vai se formando aos poucos, tem que ter paciência, não é um livro rápido, mesmo assim eu gostei bastante, foi o que eu falei da ambientação dele, é perfeita, você se sente mesmo na Nova York dos anos 20. Ele ficou com 4 estrelas, eu quero continuar a ler a série, talvez eu leia os próximos volumes em e-book e não compre mais, mas vale a pena ir atrás e, né, já foi traduzido. O próximo livro que eu li em abril foi o Blackmoor. Esse livro aqui é um romance muito sofrido, eu gostei muito mesmo desse livro, eu também dei 4 estrelas pra ele, mas pensa num livro que te deixa agoniada, porque a protagonista aqui só sofre, cara. A questão aqui é a seguinte, a gente tem a Kate, e ela sabe que ela nunca vai poder se casar com o cara que ela ama, que é o melhor amigo dela de infância. Então, o que acontece? Ela quer muito ir pra Índia com uma das tias dela, viver aí várias aventuras, se libertar de debaixo da asa da mãe. Só que a mãe dela fala que ela não vai poder ir enquanto ela não receber e recusar 3 propostas de casamento. Acontece que logo antes da Kate, né, ir pra Índia, ela acabou sendo convidada pra ir passar uns dias na residência de verão desse melhor amigo dela, que é Blackmoor. É um lugar que ela sempre sonhou em ir, desde que ela era criança, e por algum motivo a mãe dele nunca deixou ela ir. Mas agora esse ano ela finalmente foi convidada, ela vai realizar o sonho dela. Só que acontece que chegando em Blackmoor as coisas não são exatamente como ela sonhou que seriam. E aí que entra o fator da agonia, minha gente, porque essa menina é muito injustiçada, ela é muito maltratada. Eu sei que tem algumas situações aqui que ela tem certa, tipo, ela não é santa, sabe? Ela não é tipo, nossa, que boazinha, tadinha, mas ainda assim ela é muito injustiçada. Dá muita dó. E o romance é muito bom, vocês sabem que eu adoro esse tipo de romance em que são melhores amigos, principalmente quando são melhores amigos de infância, tipo Dama da Meia-Noite. Então, é um romance muito bom, o final chega a ser tipo um ufa, que alívio, porque realmente a gente sofre junto com ela ao longo do livro. E depois eu terminei o Snow Like Ashes, ou Neve Cinzas. Eu gostei muito mesmo desse livro. Ele ficou com 3 estrelas, mas ainda assim ele é muito bom. Aqui a gente acompanha a Meira e ela faz parte de um grupo de refugiados do reino de Winter. Aqui a gente tem 4 reinos com nome de estações do ano e 4 reinos que eles chamam de ritmos. No ano de nascimento da Meira, o reino de Spring, né, da primavera, invadiu o Winter, matou todo mundo e conquistou o reino.
E só sobrou então esse grupo de refugiados, entre eles o futuro herdeiro do trono de Winter, que tem aí a mesma idade da Meera, eles são super melhores amigos e ela tem um crush eterno por ele. Mas o que eles precisam? Reunir aliados o suficiente pra reconquistar Winter e principalmente conseguir as duas metades de um medalhão, que é o conduíte da magia de Winter. Todo o reino tem isso, eles têm um objeto mágico e o rei ou a rainha, ele utiliza a magia desse objeto pra fazer coisas pelo seu reino. Pode ser dar força pros soldados, dar comida pro povo, enfim. Os monarcas utilizam dessa fonte de magia que está ali contida em um objeto. Só que acontece que em alguns reinos, o monarca que consegue usar essa magia tem que ser homem, em outros tem que ser mulher. No caso de Winter tem que ser uma mulher. E a gente tem o quê? Um herdeiro do trono. Então assim, a situação deles não tá muito boa, porque o rei lá de Spring, além de conquistar o reino deles, pegou o medalhão, quebrou no meio, usa uma metade e a outra metade tá aí rodando pelo mundo. Então eles têm muitas coisas que eles precisam fazer antes de reconquistar o Winter, e a situação deles tá bem precária. E daí a Meera, nessa ansiedade de se provar, acaba tentando ir atrás sozinha de uma solução para a situação deles, e aí tudo começa a acontecer. E acreditem, muita coisa acontece mesmo nesse livro. É um livro que não para, eu falei sobre isso nos vlogs de leitura. A gente tem plot twist atrás de plot twist, mudança de cenário atrás de mudança de cenário. Esse livro nunca fica parado. Então, se você gosta aí de uma leitura um pouco mais rápida, que não se demore tanto, que não se arraste tanto, cara, esse livro é perfeito porque ele passa assim. As coisas acontecem muito rápido mesmo e não param de acontecer. Esse livro faz parte de uma trilogia, se eu não me engano, todos os 3 livros já tem no Brasil, então assim, né, não tem desculpa pra não ler. Eu gostei muito de verdade, eu pretendo sim continuar com a trilogia. E depois eu li, finalmente, o Obsidian, o 3º volume da trilogia de Illuminae Files. Infelizmente, nenhum desses livros foram publicados ainda no Brasil, quem sabe. Aqui a gente acompanha aí essa saga toda de um planeta que foi invadido por uma corporação que simplesmente destruiu tudo. E aí a gente acompanha os sobreviventes, tanto no planeta, tanto em naves de resgate, tanto em estações espaciais longe dali. É realmente uma miríade de coisas. Eu não posso dar muitos detalhes, afinal de contas esse aqui é o 3º livro, então praticamente tudo que eu falar aqui é um spoiler, mas vocês estão cansados de me ver falar dessa trilogia, vocês sabem que eu amo ela com todas as minhas forças. No vlog que foi ao ar agora, esse fim de semana, eu falei um pouco mais sobre a leitura desse aqui, ficou claro com 5 estrelas. Depois eu li o sensacional Princess of Thorns. Eu já tinha dito várias vezes que eu tinha um feeling que eu ia gostar muito desse livro, e graças a Deus isso aconteceu, só que esse livro não foi nada do que eu esperava que ele seria. Eu achava que ele ia ser uma coisa muito diferente, uma coisa muito mais séria, e acabou que ele é um livro muito bem humorado, muito cômico, com um romance muito gostoso, com personagens muito bem construídos. Aqui a gente acompanha a Aurora, e a Aurora é quem? Filha da Bela Adormecida. Acontece que a vida da Bela Adormecida não foi lá muito boa, ela descobriu que o príncipe, na realidade, ela não era a única mulher do príncipe que resgatou ela lá. E a mãe desse príncipe, na realidade, é uma ogra, e ela quer reinar o reino no lugar de qualquer herdeiro do príncipe. Na realidade, ela é bem malévola. Ela acaba por então aprisionar tanto a Bela Adormecida, tanto os filhos dela, que são a Aurora e o Jor, o irmão da Aurora. Logo antes da Bela Adormecida morrer, ela acaba abençoando a Aurora com alguns dons mágicos ali, tipo aqueles que as fadas deram pra ela, né, no conto original. E aí, pulando pra frente no tempo, a gente acompanha a Aurora tentando reconquistar o seu trono, afinal ela é a herdeira realmente do príncipe. Só que o que acontece? O Jor, o irmão da Aurora, foi capturado pela Rainha Má. E agora a Aurora precisa de qualquer forma arranjar um exército pra resgatar o irmão dela. Nesse meio tempo a gente tem o Niklas, que é um filho de um rei que conseguiu virar imortal. E acontece que no reino desse rei aí, sempre que um príncipe faz 18 anos, ele já pode se tornar rei. Então ele decidiu amaldiçoar os filhos para que sempre que eles chegassem aos 18 anos eles morressem. Só que a bruxa que fez isso ficou com dó dos príncipes e mudou a maldição. Quando eles fizerem 18 anos, eles viram cisnes. Só que acontece que o Niklas encontrou meio que uma brecha aí na maldição. Ele tá bem perto de completar 18 anos e ele precisa ir encontrar a salvação dele, senão ele vai virar um cisne. Acaba então que o Niklas e a Aurora se encontram, só que ele pensa que a Aurora é um garoto, porque ela se passa por um garoto. E ela arrasta ele pra jornada dela, de caçar um exército pra ajudá-la. Durante todo esse tempo, ele achando que ela, na realidade, é o irmão dele. E aí a gente tem essa mistureba de coisa, mistureba de missões.
dois pontos de vista muito divertidos, um romance previsível, mas muito, muito, muito gostoso. Gente, sério, esse livro aqui é uma ótima pedida. Ele terminou com 4 estrelas, infelizmente ainda não foi publicado no Brasil, mas a gente pode ter esperança porque a Stacey J já tem 2 livros publicados aqui, que é o Julieta Imortal e o Romeu Imortal também? Não lembro. Mas acho que vocês sabem de que livros que eu tô falando, então quem sabe? Foram esses então, minha gente, os livros que eu consegui terminar no mês de abril. Falem pra mim nos comentários quais livros vocês terminaram, quais foram suas leituras favoritas e quais foram as que vocês menos gostaram. Se você ainda não for inscrito no canal, seja bem-vindo. Por favor, se inscreva, deixe seu like no vídeo. Muito obrigada por assistirem, vejo vocês no próximo. Beijo e tchau!